O que é a Revolução Solar? É uma iniciativa que leva placas solares para a comunidade de baixa renda. E com isso a gente pega aqueles pilares que a gente fala quando a gente fala de transição energética, uma energia limpa, acessível e segura. Você aproveita o teto das casas, que normalmente é uma área que a gente aproveita pouco, dá autonomia energética para aquela população e faz um trabalho fantástico de um termo que está na moda, né, que é o empoderamento daquela comunidade. Imagino que muita gente tinha dito para eles que não ia dar certo. E eles insistiram na ideia e eu acho que com isso eles mostram que uma pequena ideia muda a realidade das pessoas, muda a realidade de uma comunidade e quando a gente amplifica isso, muda o mundo, né? Aqui a gente está na favela da Babilônia, no Rio de Janeiro, no Leme. Agora a gente vai fazer o corredor solar, vai conhecer as associações de moradores, o projeto da Revolução Solar. A gente quer dizer que é possível energia solar nas favelas, porque quando a gente cria a primeira cooperativa de energia solar numa favela do Brasil, a gente diz para o mundo que é possível energia solar nas áreas pobres e que a solução para as cidades vai partir das periferias, vai partir das áreas pobres das favelas. A Revolução Solar se inicia com um projeto do belga Paul. Ele traz essa ideia de 2015. As duas primeiras instalações foram feitas pelos próprios empreendedores. Logo depois, em 2018, a gente faz a primeira instalação no espaço público, que é na escolinha Tia Persília. Ali, quando a gente faz essa instalação no espaço público, a gente diz para toda a favela Babilônia, Chapéu Mangueira, que é possível energia solar, porque a gente entende que quando é pelos espaços públicos, a gente consegue contemplar a família mais pobre, que é uma questão estrutural das casas das favelas e um símbolo muito forte, que é a laje, né? A gente individualizar as instalações, a gente não consegue contemplar a família mais pobre. Então o que a gente entende? Se a gente botar nos espaços públicos, a gente consegue contemplar todo mundo. Então a gente contempla toda a família, fomenta o território, traz visibilidade para o território, qualidade de vida. As pessoas que perderam seus empregos na pandemia, que trabalhavam em casa, fritando, passando roupa, picolé, fazendo diversas outras questões, hoje ela pode ter, porque ela tem um desconto real. Ela pode comprar gás, ela pode fazer compra, né? Então ela tem um desconto real na conta de luz. Isso é muito importante e revolucionário, que esse modelo a gente tem que levar para o Brasil todo. Tem que fazer uma carta aberta aos brasileiros, o governo federal, colocar esse modelo em todos os favelas e periferia do Brasil, porque é fato que somos nós que sofremos com as questões climáticas, são as áreas pobres que sofrem deslizamento, enchente, somos nós. Nós, como Revolução Solar, trabalhamos com um método que fomos construindo empiricamente, misturando a experiência dos territórios junto com a experiência teórica e criamos um sistema de trabalho que chama-se ciclo solar. Ele produz energia distribuída através da instalação de painéis fotovoltaicos. Nós também temos uma área de formação profissional. Essa formação profissional tem a missão de proveer mão de obra para a manutenção dessas instalações solares que existem dentro das comunidades. Além dessa integração, que é uma integração de trabalho, é uma geração de emprego, nós também oferecemos que o território, além de produzir a própria energia, a partir da geração distribuída, possa fazer a manutenção dessa energia. Aqui a gente está de frente para a escolinha Tia Persília, que é o maior símbolo da questão de educação na Babilônia, no Chapéu Mangueira, no contraturno.
Ela tem, e logo atrás tem um prédio da Associação de Moradores, onde é que a gente tem 60 placas. Isso fomentou o turismo. Isso a gente tem que a gente chama que é o corredor solar, que hoje a gente passa pelo onde é que tem as instalações dos painéis solares, e isso fomentou o turismo. Aumenta mais as pessoas querendo conhecer o território num tour tecnológico. O corredor solar, que a gente faz toda sexta-feira, não é só um tour, é uma prestação de conta pública nos espaços públicos para quem quer que seja. A cooperativa é isso, quem dá nome aos moradores, quem diz como é que vai ser são os pessoal da cooperativa, são os próprios moradores, os moradores que decidem a assembleia. É um projeto, não é um projeto de cima para baixo, de goela abaixo, que não dá certo. As pessoas se sentem confortáveis e se sentem numa missão de transformação que agora elas são as protagonistas do local. Realmente não podemos pensar na transição energética apenas com a instalação de painéis solares. Além da geração distribuída, temos nossa formação técnico-profissional e começamos a trabalhar com educação e cultura, primeiramente com crianças e adolescentes. Junto com nossas crianças das comunidades, nós começamos a trabalhar com a família e com a própria comunidade. Nós trabalhamos os conteúdos que os cooperados precisam saber, principalmente os direitos do consumidor, como que funciona o sistema de produção fotovoltaica, quais são os direitos e deveres do consumidor, quer dizer, de alguém que produz e consome energia. Aí se completa o ciclo solar. O ciclo solar é a instalação de painéis solares, que seria a geração distribuída, a formação profissional e a educação e cultura. Todo andando junto, para que realmente se complemente o processo de transição energética. Para o setor crescer, o setor tem que dar protagonismo aos pobres. A gente tem um modelo pronto, que deu certo. Esse modelo pode ser modificado em qualquer lugar que seja, que as pessoas criam isso e aumentam o setor, entendeu? Essa que é a ideia. A cooperativa, ela atende 34 famílias da Babilônia do Chapéu Mangueira. Nossa ideia é pegar todo mundo. A nossa ideia é botar a Babilônia do Chapéu Mangueira na energia solar. E aí, Nath? Os caras parecem que ganharam um título, né, Paulinho? É bom pra gente também, que é 6,7 que eu Flamengo. Papo reto mesmo, o que tu acha? Passa essa legitimidade pra creche, escolher o nome lá da usina? Eu acho que deveria ser. Deixa ela botar Não, mas eu lá. acho que a gente não deveria fugir do que a gente faz sempre, né? De envolver a comunidade, né? Nessa escolha de nomes. Acho que fazer uma enquete com a comunidade, na qual eles vão optar por algum nome que a gente for solicitar, dar pra eles opções de nomes, eu acho que é bem legal. Ah, joga pra favela decidir, Isso. né? Eu acho que essa ideia é mais democrática, porque, inclusive, você envolve a favela ali, né? Bastante. Bastante. Pô, isso é lindo, sabia, Adriano? Isso é lindo. Isso é lindo. Isso é lindo, é perfeito. Porque isso, é informação, cara. A galera tem que ter informação. A placa tem que ficar aqui, ó. Falar pro Teio. Uma placa grandona, pra ficar tipo um fundo, entendeu? Para as pessoas, quando vierem aqui, tirarem foto, registrar o momento. E tem a informação da usina aqui lá embaixo. Das 4 instalações que a gente tem hoje da Revolução Solar, a gente consegue daqui, desse ponto, ver 3. Usina, em cima da associação, da Escolinha de Persílio e do hostel, onde é a sede da Revolução Solar. Fora essa paisagem maravilhosa que a gente tem aí, né? Sim. A usina é ali, ó. A gente tem ali 60 placas que fornece energia, crédito de energia, desconto direto na conta de luz para 34 famílias. A gente acaba trazendo uma solução para a comunidade, para a favela, e acaba fazendo história, porque a gente acaba construindo a primeira usina solar em favelas no Brasil. Então as pessoas querem conhecer essa usina solar e querem conhecer como isso chegou aqui, como foi construído, como é que foi feito todo o processo. Então com o passeio, o corredor solar, a gente vem explicando passo a passo e vem mostrando também um pouco da comunidade, da história. A gente vem explicando um pouco mais de como tudo isso aconteceu e como a gente chegou aqui. A gente tem a maior taxa de economia para os cooperados. A maioria das cooperativas de energia solar dá em torno de 30%, 20%. A gente consegue dar 50% e conseguimos fazer com que as pessoas fiquem enganjadas nessa questão de energia. Eu tenho muito orgulho de falar da Revolução Solar, porque a Revolução Solar, ela mostra que a favela não quer só
um pouquinho, não quer só esmola. A Revolução Solar mostra que a favela ela tem competência, de fazer e de criar tecnologia. Você pode ver que a gente fala com muita propriedade sobre energia solar, sobre o tema sustentabilidade e, como vocês podem ver na nossa sede, é dirigido por favelados. A gente se empenha muito, a gente mostra que a gente é capaz, a gente quer sim mostrar nosso potencial. E na favela a gente tem muito potencial. Aqui a gente consegue se organizar e se organiza muito bem. E a favela tem o seu valor. A gente está cansado de ser mascarado com o nome de comunidade. A gente é favela e somos favelados. A gente tem uma história, tem uma origem e a gente tem muito orgulho disso. A gente não quer esconder isso de jeito maneira. E hoje a gente conseguiu um feito muito importante que não tem como falar de Babilônia e Chapéu Mangueira lá fora sem citar a energia solar. E aí é interessante ver o impacto que esse programa tem nas comunidades. A autoestima das crianças quando você muda a imagem da favela. Antigamente a favela era vista como um lugar de pobreza, como um lugar pouco atraente. Hoje em dia a favela então aparece como um lugar bacana, com painéis solares, que você tem seu programa de cultura, tem suas associações, tem suas parcerias. E as famílias abraçam, entende? Então é muito bonito ver como que a gente também vê essa ressignificação dos lugares a partir da energia solar. Só que quando a gente chega, a gente leva mais do que energia. A gente, além de levar os painéis solares, leva um mundo de conhecimento e um mundo de possibilidades. Então, eu gosto de falar assim, chegamos com a luz solar, mas a verdade é que a gente clareia vidas. Não apenas lugares nem territórios, sino também muitas pessoas também se sentem inspiradas e iluminadas para uma mudança, né? Por isso que é importante que a gente veja o âmbito energético, não apenas desde um ponto de vista técnico, e sim desde um ponto de vista sociocultural. Porque a mudança não pode ser apenas material, ela precisa ser também de mentalidade. E quando você muda a mentalidade, você já muda a cultura, você já traz oportunidades, você traz uma evolução na humanidade. E é isso, eu acho que é uma verdadeira mudança de concepção da vida. Como já diz a música, né? Moro num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. Isso não é só uma lenda. A gente tem incidência solar excelente em quase todo o nosso território. A gente tem vento, a gente tem a incidência eólica muito melhor do que a maioria dos países. A gente tem recurso hidráulico, a gente tem água, né? A maior parte da nossa energia elétrica vem da água. A gente tem biomassa, então a gente segue aí numa fortaleza imensa da bioenergia. Então, o Brasil, ele tem, de fato, muito recurso energético. Isso coloca a gente numa posição muito boa no mundo. Tudo que as pessoas usam de energia, 14% é renovável, o resto é de fonte não renovável. No Brasil, a gente já está com 48%. Então, toda a nossa energia que a gente usa, quase metade é renovável. Isso é uma grande vantagem, né? O Brasil tem um posicionamento diferenciado dos outros países justamente por ter uma grande matriz hidrelétrica, que é uma fonte renovável. O Brasil não precisou colocar grandes esforços em energias renováveis para a gente limpar a nossa matriz elétrica. Nós já temos muita hidrelétrica que ocupa esse papel. No passado, o Brasil, para complementar as hidrelétricas, ele acabou investindo em fontes termoelétricas poluentes. Quando você passa a ter um ano que tem baixa hidrologia, que chove pouco, você precisava ter uma fonte para complementar e o Brasil apostou durante muito tempo em fontes como óleo diesel, óleo combustível e o gás natural. Mas a partir de 2008, o Brasil começou um grande programa
de incentivo à energia eólica. E essa energia eólica passou a ser mais barata do que a fonte termoelétrica a gás natural, óleo diesel e óleo combustível. Então, hoje em dia, o Brasil tem uma fonte que não só ela é limpa, como também é mais barata. E o mais importante, não só é mais barato, como também é tão confiável quanto. E por que é muito confiável você instalar parques eólicos no Brasil? Ou painéis solares? Porque diferente de outros países, como nós temos muitas hidrelétricas, no momento que não está ventando, ou à noite que não tem o sol, você consegue utilizar as hidrelétricas para atender a demanda do sistema. É diferente do que acontece em outros países, quando para de ventar ou à noite, você é obrigado a acionar uma termoelétrica para atender a demanda. E o Brasil, então, consegue, com um mix de hidrelétricas, eólicas e solares, ter um portfólio que atende o consumidor final com menor custo e com confiabilidade. Existem muitas discussões sobre a sustentabilidade das grandes usinas hidrelétricas, né? De fato, conceitualmente, né, todas as usinas hidrelétricas são renováveis porque elas usam de uma fonte que se renova, né, que é a água. Mas existe uma discussão do quão sustentáveis são esses grandes empreendimentos de hidrelétricos. Existe um impacto importante que essas grandes usinas hidrelétricas causam tanto para o meio ambiente quanto para as comunidades que vivem naquelas regiões. Então, pequenas centrais hidrelétricas, que são usinas de pequeno porte, elas conseguem ser renováveis e sustentáveis. Essa usina tem capacidade instalada de 30 megawatts, tá? São 2 máquinas de 15 megawatts cada, né? E consegue fornecer uma potência nominal de até 30 megawatts, que é o limite de enquadramento de uma PCH, né? É uma pequena central hidrelétrica. Você consegue alimentar uma cidade aí de até 30, 40 mil habitantes, tranquilamente. As pequenas usinas, elas, do ponto de vista de impacto, elas são muito mais benéficas, né? Elas causam muito menos impactos. E a rapidez com que você consegue construir um empreendimento, uma pequena usina também é muito mais rápida, né? E os termos ambientais também, os impactos são bem menores. As grandes usinas hidrelétricas, elas têm um papel, né, ainda muito fundamental dentro da matriz. E um ponto importante é que com o crescimento também das pequenas centrais hidrelétricas, né, cada vez mais você diminui um pouco a necessidade de fazer grandes empreendimentos, grandes usinas, né, que causam, consequentemente, grandes impactos também. Quando chegou esse empreendimento para o nosso município, foi assim, de muita valia, porque o município era meio que pouco pobre, né, ali, falta de serviço e outros pontos sociais na comunidade. Quando a Ômega chegou com esse empreendimento, a gente teve com 417 funcionários, sendo eles 80% do município, onde isso gerou uma renda assim, interna muito boa para o município. Sem contar os pontos positivos que a Ômega trouxe para o município, que foi construção de biblioteca para a comunidade, sala de informática equipada com 25 computadores e curso de informática grátis para a comunidade, que até hoje está girando na cidade, que é um ponto muito positivo. As Nações Unidas, né, se reuniram e definiram quais são os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável para o planeta, que os países, né, que são os signatários e membros das Nações Unidas deveriam adotar para que a gente garanta a sustentabilidade do planeta Terra.
Todos os países signatários, incluindo o Brasil, adotaram esses 17 objetivos e as grandes empresas e corporações voluntariamente começaram a adotar esses objetivos também e mostrar como eles estão contribuindo para que o país consiga cumprir esses grandes objetivos, que são objetivos realmente macro para que a gente tenha sustentabilidade no mundo. Existem 2 grandes objetivos dentre esses 17 que estão intimamente ligados ao setor elétrico. O primeiro deles é o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 7, que é o que fala de energia limpa e acessível. Acessível no sentido de barata, que todo mundo possa pagar por ela, né? O Brasil, ele já tem uma matriz elétrica muito limpa, porém, ela não é uma energia barata. O Brasil, antes da guerra da Rússia com a Ucrânia, tinha uma das energias mais caras do mundo. Alguns rankings chegaram a indicar que o Brasil tinha a segunda energia mais cara do mundo. O Brasil deveria ter uma energia muito barata, mas ao contrário tem uma energia muito cara. E a energia, ela é o principal insumo da vida moderna, né? Ele é consumido por nós, cidadãos, pelas indústrias, pelos comércios, pela prestação de serviço, pela logística, em tudo que a gente faz hoje envolve energia. Então, ter uma energia muito cara impacta não só a economia, a competitividade da indústria, mas também o bem-estar da população. O Brasil, empresas renováveis têm um importante papel porque a gente tem ainda que garantir o crescimento econômico do Brasil de forma sustentável. Nós temos várias forças aqui, vários lobbies que têm atuado no sentido de incentivar fontes termoelétricas que são poluentes. Muito pelo argumento de que é necessário ter uma matriz elétrica confiável. Então, você garantir que você vai ter uma fonte que vai produzir energia em qualquer hora do dia, em qualquer mês do ano, tá? E isso, tecnicamente, já foi superado, tá? Tecnicamente, você consegue ter uma matriz 100% renovável. Então, é muito importante que a gente continue desenvolvendo os nossos recursos eólicos e solares para a gente garantir o atendimento do nosso crescimento econômico através de fontes renováveis sem emissões. Outro ODS que está intimamente ligado ao setor elétrico é o ODS 13, que é o de combate às mudanças climáticas. Então, o Brasil é um protagonista nesse ODS, né? Não só como no país, mas assim, mundialmente é um protagonista, porque o Brasil hoje é quem tem uma das matrizes elétricas mais limpas do mundo, né? Então, 85% da nossa matriz hoje, matriz elétrica, é composta por fontes renováveis de energia. Quando a gente fala de matriz energética, que é toda a energia que é consumida, que ela pode ser elétrica ou não, né? Então aqui entram combustíveis fósseis, por exemplo. A gente está falando também de uma das matrizes energéticas mais limpas do mundo. Aqui a gente está falando de mais ou menos 45% da energia que a gente consome é renovável, enquanto que no restante do mundo esse percentual gira em torno de 15%. Qual que é a forma da gente combater ainda mais as mudanças climáticas, portanto, emitir menos gases de efeito estufa? Converter hoje o que a gente consome de energia proveniente de fontes de combustíveis fósseis em energia elétrica. Dado que a energia que a gente produz é muito limpa, se a gente trocar todo, por exemplo, o combustível, óleo diesel e petróleo que a gente usa, ou carvão mineral,
e trocar esse consumo de energia por fontes fósseis por energia elétrica, que é, em sua maioria, limpa no Brasil, a gente converte o restante que a gente ainda produz de gás de efeito estufa por energia limpa e, portanto, pouco emissora de gases.